ainda falando de Senado, não mais de CPI, mas de outro assunto, o Senado aprovou um projeto que inclui no Código Penal crime de violência psicológica contra a mulher. É a rede de proteção aí a favor das mulheres, que elas tenham uma proteção maior em relação a todo tipo de crime. Sobre esse assunto, nós vamos conversar para entender melhor essa questão do crime de violência psicológica com a doutora Andressa Ellen, ela que é conselheira suplente dos direitos da mulher da OAB. Bom dia, doutora Andressa, um prazer recebê-la aqui no Notícias da Boa, seja bem-vinda. Bom dia a quem está nos assistindo. Só corrigindo, sou conselheira municipal dos direitos da mulher. Ah, pois não. E não, mas é um tema bastante importante, bastante interessante para se falar. Esse projeto que foi aprovado aí na última quinta-feira, dia 1º, como você bem falou, o texto segue para a sanção do presidente da República. Na Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, inciso 2, já preconiza o que é a violência psicológica, trazendo ali os conceitos do que seja a violência psicológica. A manipulação, o constrangimento, impedir o direito de ir e vir. Trazemos também uma terminologia nova que temos falado aí nas redes sociais, que é o gaslight. O gaslight, quem nunca ouviu falar naquela situação em que o homem ele muda o contexto fático para que a mulher fique errada na história? Quem já não ouviu falar quando o homem diz que a mulher está sendo louca, você está louca? Então, esse é um dos crimes, então esse é um dos conceitos que está lá no crime de violência psicológica. Bom, o Brasil, ele ocupa a 5ª posição no ranking de 83 países, dos países mais violentos para as mulheres, ficando atrás apenas da Guatemala, El Salvador, Colômbia e a Federação Russa. Então, a gente está falando de algo muito grave, de um país muito perigoso para as mulheres. Então, nada mais justo do que ter essa tipificação no Código Penal a respeito do crime da violência psicológica. E outros países também já têm essa tipificação, o crime de violência psicológica, tais como a Irlanda. Esse projeto de lei ele foi apresentado por uma das deputadas aqui do Piauí, pela Margarete Coelho. Doutora Andressa, a gente vê várias situações do nosso cotidiano em relação, por exemplo, à convivência de casais. Às vezes a gente, como uma amiga, até flagra algumas situações em que o homem, ele, você tá gorda, você tá com uma roupa muito curta, você fala demais, você isso, você aquilo. E isso, esse tipo de comentário, esse tipo de comportamento já pode constituir uma violência psicológica? Pode, com certeza, o constrangimento, a manipulação, ele distorcer a realidade. Ele fica muito visível, a violência psicológica, para os que estão de fora, não é mesmo? Mas Sim, a sim. mulher que está dentro do relacionamento, ela não consegue ver, fica invisível para ela. Então, é necessário ter essa rede de apoio para que a gente esteja orientando para as nossas amigas, né? A gente sempre orienta para as nossas amigas, reveja o seu relacionamento, você não é assim, você está linda, você está com um corpo lindo, e mesmo assim ela fica com a baixa autoestima por conta do marido, do namorado que fica manipulando ela, fazendo com que ela tenha uma falsa percepção da realidade. Efraim? Eu gostaria de saber que expressões, que atos pode ser configurado nesse crime. Assim, só para dar um exemplo, para as pessoas identificarem vai até onde e começa até onde. Queria só se desse alguns exemplos práticos nessa situação. Efraim, a lei, o texto, ele vai trazer um rol de situações que podem ser configuradas como violência psicológica, tais como humilhação, constrangimento, ameaça, manipulação, proibir de estudar, proibir de trabalhar, perseguição. Acontece muito, a gente que atua nessa área, que o companheiro ele faz um hackeamento ali dos aparelhos eletrônicos para saber o que a vítima está fazendo, fica
vigiando ela o tempo todo, a perseguição. Então, essas são algumas das características da violência psicológica. Doutora, como a mulher pode fazer para juntar provas, para que ela chegue, por exemplo, numa delegacia para fazer uma denúncia de maneira embasada, ela tenha como comprovar que ela está sendo vítima dessa violência psicológica. Às vezes, eu aproveito para citar alguns exemplos. A namorada ou a esposa pega o celular do marido, vê algumas coisas que ela acredita serem comprometedoras, ou de marcar encontros, ou de um bate-papo com alguém na rede social. Ela vai questionar o marido e a primeira coisa que ele diz é isso que a senhora citou. Você tá louca? Isso não é nada, é só minha amiga. Você é que costuma ver demais, que geralmente são as desculpas que os homens utilizam para o comportamento e a desconfiança da parceira, né? Feminino ou masculino. E como é que a gente faz para se munir de provas? Porque é muito subjetivo, né? Chegar na delegacia e dizer, olha, ele está fazendo violência psicológica. Aí você diz, ele fez isso, 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 e ele chega lá para depois e diz, não, é tudo mentira, eu não fiz nada disso. Aí como é que fica? Perfeito. Os crimes de violência psicológica, eles são difíceis sim de se comprovar. Ora, eles acontecem dentro do âmbito doméstico. Então, a violência física, ela deixa marcas, não é? Ela deixa marcas, ela deixa hematomas, mas a violência psicológica, como você bem falou, enseja um ponto de interrogação. Como comprovar a violência psicológica? Por prints, mensagens de texto, por testemunhas. A mulher que ela se encontra vítima de violência psicológica, ela, quando chega na delegacia, nós que somos atuantes nessa área, a gente já consegue saber se a mulher é vítima da violência psicológica, até pelo trato, como ela chega relatando aquela situação. A mulher fica fragilizada, ela fica debilitada, ela fica muito triste. Então, esses são alguns sinais que podem ser identificados a violência psicológica e até depois, posteriormente, dentro ali de um processo criminal, laudos psicológicos. Mas, por exemplo, cabe aí uma denúncia anônima, uma amiga, a mãe, alguém da família que, como a senhora citou, às vezes quem está diretamente envolvido, a mulher ela não percebe que está sendo vítima, ela está tão apaixonada ou ela está tão fragilizada que ela não percebe que está sendo vítima de violência psicológica. Uma amiga pode denunciar, pode ajudar, como é que terceiros, como eles podem agir também para tentar proteger essa mulher? Perfeito. No âmbito da violência doméstica, tem-se um termo que é chamado de síndrome da mulher agredida, que a mulher também ela tem uma falsa percepção da realidade, ela sente atração, ela sente amor por aquele que está fazendo mal. Como você bem falou, quem está por fora, essa rede de apoio que cabe a nós mesmos orientar a mulher que está vivendo naquele ciclo. Ora, os crimes previstos na Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, ele vai dizer que hoje em dia, briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Então, cabe a nós que estamos por fora, a gente pode sim fazer essa denúncia, orientar a mulher que está sendo vítima e ir na delegacia juntamente com ela. Doutora, isso atinge também mães, atinge sogra, ou é só relação marido-mulher, companheiro, parceiro, ou também atinge outras pessoas, tipo assim, Não, as piadinhas, atinge outras pessoas. As piadinha, ou mesmo grosseria contra as sogras, contra a mãe, isso também pode ser contabilizado como violência psicológica? Perfeito, Efraim, perfeito. Não, a gente tem que também tirar do senso comum, porque a gente fala muito, né? Porque é o que mais acontece do companheiro, da ex-companheira, namorada, ex-namorado, ex-marido, enfim. Mas é no âmbito doméstico mesmo, nas relações familiares. Então, não é apenas marido e mulher, não. No caso, doutora, o projeto ele vai para a sanção presidencial, mas Sim. ele já tem aí uma previsão de pena, né?
o texto altera, inclusive, a Lei Maria da Penha, que inclui o risco à integridade psicológica contra a mulher. Ela tem uma pena aí que vai de 3 meses a 1 ano de detenção. Por exemplo, doutora, a mulher que ela está dentro desse ambiente de violência psicológica há algum tempo sem perceber, mas ela já está com um quadro de depressão, ela já está tomando medicamentos porque ela se sente muito agredida, muito violada, e é aquele tipo de violência que a senhora citou, que a gente não percebe as marcas, apenas a gente fica abalada, fica triste. Esse laudo médico, por exemplo, de depressão, da medicação, pode também ser anexado às provas de que a mulher está sofrendo? Perfeito, pode sim, pode sim. Laudos de profissionais, pode ser usado sim no processo que ela esteja passando ali por uma situação de violência psicológica. E a violência física, o feminicídio, a própria violência moral, tudo isso inicia-se com a violência psicológica, ela começa de forma muito sutil. A gente tem a ideia também de que o ciúme ele é algo de proteção, que é algo de amor. Então, a gente tem que observar a questão do ciúme. O ciúme excessivo, a gente já tem que estar com um sinalzinho ligado, porque também tudo começa de forma sutil e vai se agravando até chegar ao estopim, que é a violência física, e até ao feminicídio. Mas tudo começa com a violência psicológica, o que a gente chama também de uma relação abusiva. A gente fica preocupada, né, doutora, porque às vezes apenas um comentário do companheiro ou um comentário do amigo, aquele comentário que é insistente de lhe depreciar e que a pessoa realmente vai acumulando aquela negatividade, pode se tornar uma depressão, ela pode acabar, sim, num crime de feminicídio, né? Pode ser apenas o comecinho para virar uma agressão, virar uma ameaça e, a partir daí, virar uma morte, né? Um homicídio. Então, a gente tem que ficar de olhos bem abertos para evitar, fazer logo a denúncia para evitar que chegue aos extremos. Vamos torcer, não é, doutora, para que já seja sancionado e comece a valer de fato essa violência psicológica. Doutora, como eu sou mais velha, a gente pensa, não, quando a mulher tiver já ser a principal fonte de renda da família, quando tiver já a sua independência, quando tiver o seu conceito estabelecido, talvez isso acabe, porque o homem esteja numa posição inferior, não seja a pessoa que mantém a casa. Só que eu estou vendo que as mulheres estão cada vez mais mantendo a casa, são as pessoas que têm um maior salário que o marido, mas a violência não diminui. Tem o maior nível de instrução. Impressionante, parece que eles dizem, essa inferioridade parece que aumenta ainda a violência contra a mulher. Aí eu pensava que ia dar uma reviravolta, tá acontecendo. Tipo assim, em qualquer situação, a mulher tende a ser agredida, não é, doutora? Tanto. Efraim, você tocou numa curiosidade, viu? Que a gente fica se perguntando, nossa, essa mulher trabalha, é independente, está se submetendo a essa situação. Infelizmente, a violência doméstica, a violência psicológica, ela não tem grau de escolaridade. As mulheres, embora elas estejam independentes, tenham o seu próprio dinheiro, tenham o seu próprio carro, elas muitas vezes se veem carentes, elas precisam de cuidados. Essas mulheres também precisam de cuidados. E, ora, chega uma pessoa dizendo que vai oferecer 1000 maravilhas para ela fica ali vulnerável. E aí, quando ela se vê, já está ali numa violência psicológica, já está num quadro ali de relacionamento abusivo, mesmo ela sendo tão independente, tão a mulherzona, né, dona do seu próprio nariz. Mas, infelizmente, acontece muito esse tipo de coisa. Nós que vivenciamos, que trabalhamos nessa área, a gente se depara com essas situações que você acabou de mencionar. Vamos torcer, não é? Para que essa rede de proteção para a mulher, ela fique cada vez mais firme, que ela aumente cada vez mais, para que os crimes contra a mulher diminuam, né? Porque a gente, à medida que o tempo passa, doutora, a gente só vê as estatísticas crescendo
que é um absurdo, infelizmente. A estatística, ela não mente e realmente ela é grave. E falarmos sobre esse tema, ela é muito importante. Vocês têm um papel fundamental nisso, chegar em lugares que são aí difíceis de comentar a respeito disso, chegar nas comunidades e alertar, então trazer profissionais que sejam experientes a fim de orientar as pessoas a respeito disso. Parabéns pela iniciativa de falar sobre um tema tão importante aqui nesse programa. A gente também agradece demais a sua participação, doutora, as suas explicações. Falar, passar informação para as mulheres também é uma maneira de ajudar, ela saber É uma que maneira de ajudar. pode contar também com essa rede de proteção. A gente conversou aqui com a doutora Andressa Ellen, que é conselheira municipal dos direitos da mulher da OAB. A gente agradece demais sua participação.